Olá, bem-vindo ao podcast da editora Contextualizar. Aqui é o Davidson Pinhon. Eu sou publisher da editora com mais de 20 anos de experiência na publicação de livros para autores iniciantes. E o meu objetivo com este podcast é ajudá-lo a compreender os passos para a boa escrita e também para a publicação do seu primeiro livro, já que você é um autor iniciante. Eu pretendo dividir com você as minhas experiências e dificuldades quando finalmente eu conseguir aprender e criar um método prático para a publicação dos meus livros. Eu tenho a certeza de que você será muito abençoado como autor cristão que pretende dividir as suas ideias com o público evangélico brasileiro. Então, fica ligado em todas as dicas e técnicas que eu vou estar ensinando neste podcast. E logo de cara, neste primeiro episódio, eu quero tratar com você de uma técnica matadora, muito simples e prática, para que você possa produzir o seu primeiro livro. Trata-se da técnica PDRAM. Eu já vou explicar para você passo por passo dessa técnica. O nome PDRAM vem de um acróstico que foi criado para facilitar a sua memorização de todos os passos da técnica. PDRAM, portanto, segue os seguintes passos: P de problema, D de desejo, H de história, A de aplicação e M de motivação. Então, se você simplesmente usar a técnica PDRAM em todos os seus escritos, seja para livros impressos ou livros digitais, você vai praticamente dobrar o alcance e o interesse das pessoas no que você tem a dizer. O mais importante, portanto, antes mesmo de aplicar a técnica, é você saber exatamente qual a mensagem que você quer passar para os seus leitores. Portanto, faça um estudo e uma pesquisa acurada, vendo na Bíblia se de fato os versículos que você quer citar ensinam de verdade o que você quer passar, e só depois dessa primeira fase chamada de garimpagem é que você vai organizar aquilo que você preparou para então começar a pensar no livro e então usar a técnica PDRAM para começar a escrever. Então, sem mais demora, vamos falar da técnica. A letra P é de problema, a D é de desejo, H de história, A de aplicação e M de motivação. Anotou o que significa PDRAM? Agora eu vou explicar cada fase dessa. Na fase P de problema, você vai tratar uma problemática que você precisa trabalhar no seu livro. É, na verdade, o tema que você escolheu para escrever. Então, você vai pensar numa problemática envolvendo esse tema e vai descrever para o seu leitor qual o problema a qual você se refere no livro. E esse problema pode ter várias aplicações, podem ser vários problemas, na verdade, mas todos eles convergindo para um problema único e maior. Portanto, o seu leitor precisa saber identificar no seu texto qual o problema objetivo que ele vai aprender a resolver ao ler o seu livro. Depois que você identificou o seu problema, você vai despertar no seu leitor o desejo para vê-lo resolvido. Então, por exemplo, você pode trabalhar o tema da dificuldade que as redes sociais trazem para que o cristão possa ter uma vida devocional com mais qualidade. Então você vai primeiro trabalhar a problemática da vida cristã com as redes sociais. O quanto o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter e as redes sociais de um modo geral tiram o tempo do cristão, que ele poderia, por exemplo, se dedicar à oração, à leitura da Bíblia, ao estudo sistemático da Palavra de Deus. Então, depois de identificar o problema, você vai trabalhar no seu leitor o desejo de ver esse problema resolvido. Sim, você vai mostrar para ele como é importante ele estar de verdade dedicando tempo à oração, dedicando tempo ao estudo da Bíblia. E você vai despertar nele esse desejo de estar mais próximo de Deus. Então perceba, você identificou o problema e agora está projetando no coração e na mente do seu leitor o desejo de ver o problema resolvido. Percebeu qual é o seu objetivo nessa fase? É estar realmente despertando no seu leitor o interesse, inclusive, para continuar lendo o seu texto. A terceira fase é o desdobramento da segunda, que é contar a sua história. Existe uma técnica muito utilizada hoje no marketing das empresas,
chamada de storyteller, ou seja, você estará contando uma história que tem o objetivo de trazer um ensinamento prático e um envolvimento emocional para a pessoa que estiver acessando a sua história. Portanto, nessa fase da técnica, na história, você vai contar a sua experiência. Tem que ser uma experiência real. Se não for uma experiência real sua, que seja de alguém que você saiba que de fato teve essa experiência. Aí, claro, nesse caso você precisa da autorização por escrito dessa pessoa que você vai citar a experiência. E essa história, essa experiência, tem que ter a ver com a resolução do problema principal que o seu livro está tratando. Então, seguindo com esse exemplo que eu falei da consagração e as redes sociais, você pode contar a sua própria história de superação, ou seja, o que você fez para poder arrumar tempo e motivação para se dedicar à oração e ao estudo da Palavra de Deus. Será que você ficou um tempo em jejum das redes sociais? Será que simplesmente você se dedica à oração e à leitura logo de manhã com o celular desligado, antes de fazer qualquer coisa? Ou você preferiu colocar à noite a sua devocional e, nesse caso, também desligando o celular? Então, conte a sua história, fale o que você realmente viveu e encante os seus ouvintes com a sua narrativa. Então, não se esqueça dos passos: problemática, desejo, história. São os 3 primeiros passos. Agora o 4º passo, que é a aplicação. Ou seja, aqui você vai explicar de modo técnico, didático e objetivo cada passo que o leitor precisará dar para resolver o problema que você está tratando. Então ele já sabe do problema, ele já foi despertado no seu coração o desejo para solucioná-lo, ele já foi motivado emocionalmente também pela sua história, e agora ele vai aprender o passo a passo para de verdade resolver esse problema que ele está buscando a solução. Aqui você vai estar tratando da maior parte do seu livro. É de fato a técnica, é de fato a solução. Ou seja, serão vários capítulos aqui até que você esgote a solução do problema que você está tratando. Portanto, é aqui que vai entrar a maior parte da sua pesquisa. Você precisa realmente ser interessante, com cada capítulo dando escada para o próximo. O que significa dar escada? É cada capítulo está realmente interligado com o seguinte, fazendo então com que o seu leitor queira ler o próximo capítulo assim que terminar o anterior. Não se esqueça, nessa parte da aplicação você precisa realmente colocar o seu coração. É a alma do seu livro que está nessa parte. E então chegamos à última parte do método, que é a motivação. Lembra-se de cada passo? Problema, desejo, história, aplicação e agora a motivação, que é quando você vai realmente motivar o seu leitor a continuar a progredir, a alcançar a solução do problema que você identificou. Então, você vai motivar o seu leitor a realmente colocar em prática todos os passos da aplicação. Em outras palavras, você precisa motivar o seu leitor a não ficar com preguiça, seja intelectual, seja preguiça física mesmo. Neste exemplo aqui da santificação, ele precisa deixar de lado a preguiça para que possa se dedicar à oração e ao estudo sério da palavra, e deixar durante esse tempo as redes sociais e o celular realmente desligado. Entenda que essa preguiça pode ser tanto intelectual quanto física também. Então a motivação aqui é a parte do arremate. É quando você vai, de verdade, concluir o livro que você está trabalhando. Então, esta, em resumo, é a técnica do Peter Han. Problema, desejo, história, aplicação e motivação. Lembrando-se ainda de que no final do livro você precisa colocar uma seção de bibliografia, citando cada referência bibliográfica que você usou com as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E você pode alcançar essas normas através da internet, é só fazer a pesquisa por aí. Muito bem, espero que você tenha gostado desse primeiro podcast da editora Contextualizar. Eu quero convidá-lo agora a conhecer o nosso site, contextualizar.com.br. Ali você vai conhecer uma proposta matadora para publicar o seu primeiro livro, caso você já o tenha escrito. Você poderá publicar conosco tanto o seu ensaio evangélico, quanto também o seu livro de poesias, o seu livro de ficção, gospel. Enfim, conheça a nossa proposta
Conheça o nosso site e saiba sobre tudo o que a Editora Contextualizar pode fazer para o seu projeto. Muito obrigado pela sua atenção até agora e espero você no próximo episódio do nosso podcast. Até lá!